O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido. Até estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro ele venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia.
Dizendo que Ele é exaltado, para sempre é exaltado, para sempre é exaltado, Senhor. Juntos, vamos. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. É porque Ele vive que os milagres acontecem. Não há temor no dia de amanhã. O amado abraça, o amado cura. O amado consola, o amado conforta. E a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar
Cristo a Ele. Venha o teu reino nessa noite, Senhor. Manifesta, Senhor, do teu poder na tua igreja. Aleluia, Senhor. Manifesta da tua presença nas nossas vidas nessa noite, Senhor. Venha o teu reino aqui neste lugar, nesta noite, Senhor. Venha o teu reino nesta noite. Eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça. Declare isso, Senhor, declare isso ao Senhor, que a vontade dEle venha prevalecer sobre a sua vida. Todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça. Nós queremos a tua vontade, mas que doa em nós, ó Deus. Nós queremos a tua vontade. Com a sua glória e todo o seu amor. O Senhor tem para nós é o melhor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça. Vem, Senhor, que tu cresça em nossa vida. Ele apareça. A tua vontade, Senhor, a tua vontade venha prevalecer na minha vida. A sua, Senhor, vontade venha prevalecer sobre a vida dos meus irmãos. Todos os irmãos, que Ele
eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Ele me dá humildade, servo de todos os irmãos. Vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 eu cantarei, Deus eu canto adorando, louvando na Nova Jerusalém. Ele vem.
Então, meu irmão Marcos, Que seria morto. mais uma vez apresentando juntamente contigo. Que alegria. É um prazer. É Assim sempre como legal. também é igualmente um prazer ter a presença do irmão Micael aqui. Primeira vez apresentando juntos Sim, o sim. programa. Glória a Deus. Peço que o irmão fique à vontade. Acrescente sempre que achar necessário. Pra gente desenvolver o assunto aí de maneira dinâmica. Um assunto interessantíssimo. Esse tema, quando o irmão me chamou lá pra ver qual seria o tema desse programa, eu passei o contato do irmão Marcos, porque realmente quando eu recebi essa escala eu senti que o tema não estaria comigo. E aí eu falei com o Marcos, o que Deus colocou no teu coração? E justamente ele foi naquele dia ou poucos dias atrás? Naquele dia eu te falei que eu tinha, mas eu fiquei de confirmar o que eu queria compartilhar, né? Acho que foi uns 2 dias depois que eu comentei daí. Sim, mas era uma palavra que já estava no teu coração. Ah, já tava. Que eu já tinha comentado contigo na loja, né? Um tempo atrás também. Tava um tempinho já. Eu acredito que esse tema ele vai casar muito bem com o testemunho que tu vivenciou há poucos meses atrás, né? Sim. Foi uma experiência muito forte, porque ele chegou a quase... Quando eu entrei em contato com ele ali, né, durante a semana para ver o tema, para entrar em oração ali, né, meditar na palavra de Deus, ele me passou o tema, né, que nós íamos estar meditando nesse momento, e também falou do testemunho dele, né, o testemunho que ele vai dar aqui, né. Até o irmão já até falou, né, no púlpito lá, brevemente na palavra de meditação, né. Isso. Mas eu acredito que vai ser uma benção, né, o irmão trazer essa experiência que o senhor teve também. E para nós estarmos meditando aqui na palavra de Deus também, juntamente com o irmão. Glória a Deus. Embora tenha sido exposto de maneira breve lá na palavra de meditação, acredito que aqui, até por o tempo ser um pouco mais comprido, mais longo, dê para desenvolver melhor, dar mais detalhes das maneiras que Deus falou contigo, das experiências que tu vivenciou, que tu aprendeu. Amém? Amém. Então já temos algumas pessoas... Temos aqui alguns irmãos que já mandaram umas mensagens aqui para nós, aqui. O irmão Jonas, né? Paz do Senhor para o irmão Jonas. Paola também. Paz do Senhor para a irmã. A Thalita também, Martins. E a Sara Dornelles. Conforme os irmãos vão entrando na live, né, juntamente conosco, os irmãos já podem colocar, né, dar a saudação e o local, né, a área, né, caso o irmão seja da sede ou de alguma congregação do Ministério da Restauração, para nós estarmos acompanhando aqui, meditando juntamente com os irmãos aqui, neste momento daí. Glória a Deus. Então, irmão Marcos, qual será o tema da programação de hoje? Glória a Deus. Então, para darmos início, o tema da nossa programação vai ser: O Senhor tem seu caminho na tormenta. Glórias a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra? Deus de Deus. Em Naum, livro de Naum, capítulo 1 e versículo 3, a Bíblia diz: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. E a parte do versículo base para o nosso tema é: O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Glórias a Deus. O Senhor... Esse versículo, antes de qualquer coisa, é uma ode à grandeza do nosso Deus. Isso aí é sensacional. As nuvens são a poeira dos seus pés. Para a gente ver a grandeza do caminhar de Deus. A gente ter quase que uma visualização do que é o poder de Deus. Glórias a Deus. E, aproveitando essa sua fala, irmão Norton, eu acho que é importante ler até o 7, que eu queria também comentar um pouco do 7. E fala um pouco disso que o irmão comentou. Eu estava lendo aqui, né?
Enfim, eu vou continuar, versículo 4. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalece em Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os solteiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação, e quem subsistirá diante o furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que neles refugiam. Glória a Deus. Aleluia. Parece até meio contraditório, né? Porque vem falando de ira, de indignação, mas no 7 diz que o Senhor é bom. Sim. Ele vem todo esse trecho aí dando exemplos do poder, do que ele pode fazer, do que ele faz, do que ele é, e aí encerra dizendo que ele é bom. Além de todas essas maravilhas que ele pode fazer, dessa sabedoria, desse poder, ele é bom. Glória a Deus. E eu também estava meditando aqui neste contexto, né, nessa semana aqui, conforme eu estava lendo, né, na Palavra de Deus, meditando juntamente durante essa semana aqui. Naum ali, né, conforme eu estava analisando a Palavra de Deus, Naum era um profeta, né, que até o nome dele significa consolador, né, consolação. Estava meditando aqui, né, então aqui ele traz uma palavra para o povo de Nínive, né, os ninivitas. É uma palavra que no meio da tormenta, né, o Senhor ali tinha o seu caminho, mas que o Senhor também é tardio em irar-se, né. Glória a Deus. E aqui Deus levanta então Naum para profetizar ali para o povo de Nínive, que era a capital ali da Síria, que fica no país chamado Iraque, lá nesse país. Então ali seria destruída ali por causa do pecado, ali meditando ali, que a palavra de Deus nos traz, mas justamente nesse momento, também Naum ali, o profeta Naum, Deus levanta ele para trazer uma palavra de consolo ao povo de Deus. E meditando no contexto aqui da palavra de Deus, nos mostra que ele profetizou ali, então, para o povo de Nínive, no contexto que nós estamos vendo, que o povo ali, ele tinha, conforme eu estava lendo aqui no momento, né, a Síria ali, por exemplo, naquela época era uma grande potência, né, era tipo, hoje seria comparado tipo aos Estados Unidos, talvez. Naquela época era uma grande potência, né? Então Deus levanta ali o profeta Naum para profetizar ali para o povo de Nínive. E meditando ali, então, Naum ele profetizou para o povo que tinha voltado ali para o pecado, porque na época de Jonas, né? Jonas tinha pregado, né, há 150 anos antes deste contexto aqui de profecia. Ele tinha pregado ao povo de Nínive e eles se converteram, né, conforme os irmãos conhecem a palavra de Deus, né, da história de Jonas e também de Nínive. Então, 150 anos depois de Jonas ali, então Deus levanta o profeta Naum, porque eles tinham voltado à prática ali, né, de pecado, no contexto de Nínive, tinha voltado à prática de pecado, porque quando nós estudamos ali a história, né, nós podemos ver, analisando ali o contexto, Deus levanta Naum para dois objetivos ali. No contexto que nós lemos no capítulo 1, que nós vimos ali, o objetivo inicial ali, ele mostra que ele anuncia então em profecia a destruição de Nínive por causa de pecado. E também o segundo objetivo, né, que nós vemos ali no contexto de Naum, no capítulo 1, ele traz também uma palavra ali de consolo para as pessoas, né, que estavam servindo a Deus naquela época de forma verdadeira. Então aqui nós vemos que Deus ele se importa justamente com o seu povo que está servindo a sua vontade, mas também ali ele, nesse contexto que nós lemos do capítulo 1, né, ele também mostra ali um Deus de juízo também. Então ele trouxe juízo naquela época, na época de Naum, para os pecadores, para a iniquidade, né, conforme a crueldade que tinha naquele local, né, de Nínive. Então ali Deus levanta o povo, levanta ali o seu servo ali para profetizar ali para o povo de Deus ali. Então aqui nós vemos também que quando nós vemos os versículos aqui fica perceptível, né, esse contexto. E meditando no contexto ali, conforme eu estava analisando aqui também a palavra de Deus, né,
que Deus ali ele se importa justamente com o seu povo, né? Que muitas vezes nós estamos passando por tormenta, tempestade, né? Até o irmão deve ter a experiência do irmão, né? Todos nós temos alguma experiência, né? De algum momento difícil que nós passamos. Então aqui analisando aqui neste momento, esse capítulo 1 aqui, na 1 ali ele fala da ira de Deus e também da misericórdia de Deus para o seu povo ali. E quando nós estudamos ali, nós aprendemos que Deus tem grande proteção e consolo àquele que tem confiança nele, aquele que está dedicado. Então aqui nesse contexto, nós analisando ali parte do versículo 3 também, que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade aqui, nós vemos aqui, mostra os efeitos aqui do poder de Deus, os efeitos que tem o poder de Deus no mundo espiritual, que tem na vida do ser humano. Este versículo aqui está direcionado ali às pessoas de Nínive, que conforme a história mostra, que quando nós lemos ali, nós entendemos, porque eles tinham ali a escolha eles tinham ali de servir a Deus ou não. Todos nós hoje temos a escolha de estarmos servindo a Deus ou não, de estarmos na vontade de Deus, conforme a palavra de Deus, e que Deus ali, e confiar em Deus, confiar, né, na palavra, na sua palavra. E nós analisando aqui também que a tormenta ela pode produzir para o ser humano algo muito produtivo para a nossa vida. Então, Deus aqui ele tem os seus modos de agir conforme nós vemos na palavra de Deus. Contra o povo de Nínive, Deus agiu dessa maneira, né? E também para o seu povo que estava seguindo a sua vontade naquela época, que estava sendo perseguido também. Deus ali levanta esse profeta, então, para profetizar, para trazer ali um consolo àquele povo, de que a cidade ali de Nínive, conforme nós entendemos, que está na história da palavra de Deus, né, que até ela foi destruída no ano 612 a.C., conforme nós entendemos o contexto. Então Deus ele age ali, ele tem uma maneira de agir, né, da sua maneira, e às vezes a gente não entende, às vezes nós não entendemos, mas se nós estamos na vontade de Deus, né, nós estamos ali passando por um determinado problema, Deus ali ele tem o seu caminho para nós aqui. Até se os irmãos quiserem contribuir com alguma outra situação. Com essa explicação ficou muito claro. Sim, sim. Até detalhes da história que eu mesmo não sabia. Sim, sim. Contexto. É que quando a gente analisa, né, quando a gente analisa a história de Nínive, conforme eu gosto de estudar bastante a história da palavra de Deus, assim, o contexto da Bíblia, nós percebemos esse contexto, né, que eu acho bem interessante, que Deus ele tem as maneiras de agir, levanta esse profeta, né, que o próprio nome dele diz que é o nome do hebraico consolador, né, consolo. É muito interessante. Então ele, como essa palavra, e faz sentido até o nome dele está ter o significado de consolador, porque a palavra de Deus que ele usou para trazer consolo lá, então, para o seu povo lá, e também para trazer sobre o juízo de Deus ali, nesse contexto que nós vemos, o juízo de Deus para o povo de Nínive ali. Então eu acho muito interessante a maneira que Deus, que ele age, que ele levanta o seu servo, tanto para trazer uma palavra de consolo para o seu povo, como para mostrar ali que ele é Deus, para trazer juízo contra a iniquidade, contra o pecado. Também que naquela época, né, eles viviam muito pecado em Nínive, tanto que 150 anos antes do contexto de Naum, conforme eu falei, Jonas tinha pregado, né, e ele se converteu. O pessoal, o povo se converteu, né, a história de Jonas é bem conhecida por causa disso. Só que daí eles voltaram, né, pro pecado. Alguma geração depois, umas 3 gerações, né, eles voltaram para o pecado. Então aquelas pessoas que se converteram, analisando aqui o contexto da história, aquelas pessoas que se converteram na época de Jonas, né, então talvez durante essas gerações que passaram, aquelas pessoas que se converteram, talvez elas não passaram adiante aquele projeto que eles aprenderam da época de Jonas, porque 150 anos depois, então aquele povo de Nínive voltou à prática do pecado. Então aqueles que se converteram antes, na época de Jonas, antes de Naum, então houve alguma falha ali, né, para passar, né, a palavra de Deus, conforme eles tinham se convertido, passar os ensinamentos para os seus filhos, seus netos, porque
houve alguma falha, porque se eles não tivessem falhado, talvez nesse sentido, o povo talvez há 150 anos depois não teria caído de volta no pecado. Então talvez houve alguma falha de comunicação para mostrar o projeto de Deus, passar para os seus filhos, para os seus netos, para que futuramente eles não caíssem no pecado, né? Então aqui até eu vejo uma lição que nós temos para a nossa vida, que hoje nós estamos na igreja, né? Mas muitos ainda não têm filho, vão ter filhos, talvez netos. Então é muito importante passar adiante esse projeto da palavra de Deus para nossas vidas, para que no futuro, né, os netos, filhos, os bisnetos, eles possam também estar no caminho. Glória a Deus. Estar no caminho juntamente. Mas isso depende, às vezes, dessa geração passar adiante a palavra de Deus. E Deus conta com cada um de nós, para que no futuro, talvez os filhos, os netos, eles estejam ali na vontade de Deus, juntamente com nós ali auxiliando, para que as pessoas continuem na vontade de Deus. Essa é uma lição que eu aprendo aqui, né, nesse contexto da história de Nínive, quando a gente estuda ali. Não deixar a fé esfriar conforme Exatamente. vão passando os anos, né? Talvez nesse meio tempo, nas gerações, a fé esfriou, então eles voltaram à prática do pecado de forma pior ainda. Daí, por isso que Deus levantou o profeta Naum, né, para profetizar sobre Nínive novamente. Glória a Deus. Certo. E agora pegando então, isolando essa parte em que diz que Deus tem o seu caminho na tormenta, quero te fazer uma pergunta, irmão Marcos. Qual foi a tua tormenta? Então, eu vou contar aqui para os irmãos. Que bom que a gente tem tempo, né? Mas eu vou procurar ser bem objetivo para ficar claro, irmão Manorto. A minha tormenta, acho que a minha tribulação, foi muito difícil, porque todos nós, irmão Norton, trabalhava comigo, ninguém imaginava que iria tomar a proporção que tomou, né? A gente achava que era só uma gripezinha, né? Que era só uma tossezinha. Aleluia, que era só uma coisa assim, né? Porque, imagina, eu tenho 17 anos, então a gente nunca espera que seja algo assim tão grave. Mas é importante salientar que não só a gente pensava assim. Os sim. Médicos, os primeiros médicos que te atenderam também disseram que era... Tava complicado, né? Era coisa boba. Inclusive, isso é uma das coisas que eu gostaria de ressaltar aqui, né? O irmão Marcos é um pouco impulsivo e talvez nessa impulsividade eu quase perdi a minha vida. Então, eu gostaria de deixar isso registrado. Por quê? Porque às vezes, irmãos, a gente pensa que por estar fazendo muito para Deus, às vezes está querendo se doar totalmente, e a gente acaba esquecendo de nós mesmos. A gente acha que está fazendo certo e não está. A Bíblia diz: tem cuidado de ti mesmo. Ou seja, a gente tem que fazer aquilo que Deus quer que a gente faça com cuidado, né, com moderação. Então, se você está sofrendo, quem sabe, dores, porque não consegue conciliar as duas coisas, faculdade, igreja, eu acho que era bom dar uma analisada nisso, né, ver como é que anda a sua rotina. Agora, irmãos, voltando para o que eu estava comentando, então foi como nós imaginávamos, né, que era só uma gripezinha, só uma tosse. Enfim, basicamente eu fiquei bastante tempo em casa porque estava mal, não consegui trabalhar. E eu acabei indo para o hospital, conversei com o Vinícius, nosso supervisor aqui da sede. E ele falou que eu tinha que ir para o hospital, eu estava muito mal. Eu tinha tirado um raio-x, metade, o lado direito do meu pulmão estava todo comprometido, né? Quem já viu um raio-x sabe que quando fica alguma coisa errada, fica todo branco ali do lado. E era assim como eu estava. E eu não sabia, né? Não entendia, nem tinha ideia do que poderia ser. A médica que me atendeu disse que podia ser uma pneumonia bem grave, mas eu fui pro hospital. No hospital eles descobriram que eu tive um derrame pleural. Para os irmãos que não sabem, derrame pleural é quando tem alguma bactéria que encosta na pleura e corta a pleura. E dentro da pleura é como se fosse um celular. O pulmão é o celular e a capinha é a pleura. Então, quando a bactéria corta a pleura, que tem um líquido dentro dela, esse líquido vaza para o pulmão, mais conhecido como água no pulmão. Acho que esse nome vocês já ouviram. Então, essa água entrando dentro do pulmão, melhor, não dentro, mas pode ser que entre, né? No meu caso não entrou, mas quando fica em volta do pulmão, que tem a possibilidade de entrar, vai... Em contato com o pulmão.
Isso, tem um contato com o pulmão, meio que vai... É como se fosse afogando o pulmão, sabe? Vai... Como é que eu vou explicar? O pulmão vai recuando. Então, o que antes teu pulmão era assim, ele vai se... Vai murchando o pulmão. Vai murchando, isso, exatamente isso. Melhor essa expressão. Então, foi isso que aconteceu. Foi tanto tempo que eu fiquei ignorando, tanto tempo que eu deixei passar, que foi um derrame muito grande. Pra minha idade foi muito grande. Só para os irmãos terem noção, no primeiro dia, acho que nas primeiras horas, saiu 3 litros de... Eu lembro quando tu mostrou o raio-x. Bah, cara. Eu não sou de ficar apavorado, mas eu fiquei apavorado com o teu raio-x. Era assim, ó. Era como se... Não sei se tu tem muita experiência, assim, olhando o raio-x, tu consegue reconhecer alguma coisa. Alguns eu reconheço, já tive contato já. Sim, raio-x. mas o pulmão dele tiraram de todo o tórax. O pulmão dele tinha só um, aparecia só um no raio-x. O outro não aparecia, era como se não tivesse. Tivesse apagado, assim. Sim. Na verdade, só Então atingiu mais um lado ali, então. Exatamente. Só para os irmãos terem noção, foi exatamente isso que o Norton comentou. Só que eu e o Norton, a gente não é médico, né? Sim. Mas bem ali em cima, tinha uma coisinha bem escurinha, e aquilo era meu pulmão. Ele tava todo esmagado por aquela água, e ele tava só uma pontinha ali em cima. Porque provavelmente se ele atingisse tudo, aí sim, Porque o que aconteceu, irmãos? Agora, indo já para o meio, assim, né, de toda... Eu fiquei 21 dias internado. Quando eu cheguei, acho que na segunda semana, um dos médicos me disse que eu só sobrevivi, né, segundo a visão do médico, eu só sobrevivi porque eu era jovem. Até se eu tivesse uns 30 anos, eu teria, talvez, batido as botas. Por quê? Porque Deus nos fez para ter os dois lados funcionando certinho. Então, quando um dos lados fica comprometido, o coração tem que bombear mais sangue, né? Exige toda... É por isso que eu comecei a perceber que às vezes subir uma escada ou até mesmo ir no banheiro, eu sentia a falta de ar, sentia dificuldade. Por isso, então, a qualquer momento eu podia ter um infarto. Imagina, eu poderia morrer dentro da igreja. Sim, o claro. Norton uma vez me comentou isso. A qualquer momento eu poderia ter um infarto, poderia, sei lá, morrer de insuficiência respiratória. Deus não permitiu. Glórias a Deus. O irmão chegou a baixar no hospital em alguns dias, né? Baixei, fiquei 21 dias. 21 dias. E na primeira semana saiu mais de 5 litros de... Quando chegou em 5 litros eu desisti de contar. Que todo dia era 1 litro, aí 500 ml. E eu precisei usar 3 dias O2, né? CO2, que é o do oxigênio. Mas depois disso nós fomos melhorando. Mas irmãos, onde é que eu quero chegar com tudo isso, né? É que eu posso dizer com muita convicção, mesmo tendo só 17 anos, eu vi a morte diante dos meus olhos, né? Eu vi, quem sabe, o fim. E o que me chama a atenção é que lá no fim, tu começa a refletir muito sobre o que é a vida. Tu começa a refletir o porquê tu faz aquilo que tu faz. Desde quando eu entrei na igreja, eu coloquei muito firme no meu coração que eu gostaria de me doar ao máximo para Deus. Eu gostaria de me esforçar. Eu gostaria de fazer, me esmerar com todas as minhas forças. Mas mesmo assim, lá diante do fim, Norton, eu ainda sentia que eu precisava fazer mais alguma coisa. Eu não conseguia ficar contente com aquilo que eu tinha feito até ali. Porque eu sei que Deus não queria que eu morresse. Por que eu sei que Deus não queria que eu morresse? A primeira é porque eu tô aqui, né? Claro, sim. A segunda é porque vários irmãos falavam, não... Isso é para Deus te ensinar alguma coisa, isso é para Deus te mostrar em nenhum momento, e Deus nos avisa, né? Em nenhum momento Deus falou que eu ia partir, que ele ia me recolher. Glórias a Deus. Mas eu volto àquilo que eu comentei no início. Às vezes nós estamos fazendo muito para Deus, não quer dizer que nós estamos fazendo o que Deus quer. Sim. Às vezes, quem sabe, nós estarmos, sei lá, nos destruindo, entre aspas, não é o que Deus queria. Não era o projeto de Deus. Por isso a importância de buscar aquilo que Deus tem para nós. E o que foi esse caminho que eu vi lá no hospital? Eu tinha muito claro que se Deus me permitisse sair daquele hospital, eu iria fazer tudo diferente. Eu já estava na igreja, eu já estava buscando a Deus, mas estava fazendo de uma forma errada. Estava fazendo de uma forma que eu não estava consciente. Chega um momento que fica tão no automático, tão no... né? Já estamos naquele ritmo, já estamos naquela rotina... que a gente não pensa. A Bíblia diz que a gente tem que prestar um culto racional. E quando eu estive lá, eu meditei bastante. E eu fiquei pensando como Deus, até nesse momento, nos permite
visualizar um caminho diferente, visualizar uma oportunidade diferente. E é muito difícil a gente tomar essa decisão muitas das vezes, mas quando tu tá lá diante da morte, quando tu tá lá, só vê gente doente, só vê gente pior do que tu, te dá um sentimento de querer fazer aquilo que Deus quer que tu faça. E eu não sei pelo que quem tá escutando tá passando, mas Deus tem algo perfeito para nós. E não é algo que vai ser cansativo, não é algo que vai fazer com que a gente se sinta mal, é algo que a gente vai se sentir realizado, como se a gente estivesse fazendo aquilo que a gente nasceu para fazer. Aleluia. E lá no hospital eu não tava com esse sentimento, era por isso que eu sabia que eu não ia morrer. Porque eu cheguei lá, e eu não cheguei lá como se eu tivesse, assim como Paulo disse, né, eu encerrei a carreira. Eu não tinha encerrado a carreira. Deus me propôs uma carreira e eu não estava encerrando como Ele queria. Quem sabe eu brinquei por um momento com as coisas de Deus, não quem sabe blasfemando, não quem sabe rejeitando as coisas de Deus, mas fiz da forma como Deus não gostaria que eu fizesse. Glórias a Deus por isso. E por isso é a importância da gente buscar aquilo que Deus tem, né? Glórias a Deus. Então, seria basicamente isso, né? Nesse período que eu tive no hospital eu pensei muito e eu glorifico a Deus, irmãos. Glorifico a Deus porque com essa idade não ia ser legal morrer, né? Então teria talvez teria sido a maior tempestade assim, que passou na vida do irmão, assim. Eu acho que eu nunca cheguei a passar uma coisa assim tão... Mais experiência mais forte, né? E aí só uma última coisa que eu lembrei. E aí que vem a parte tremenda que eu comentei até com o irmão esses dias. Sim. Eu vou ser sincero com os irmãos, esse período que eu tive no hospital não era nem o período que eu tava assim mais estruturado espiritualmente. Não era o momento que eu tava orando mais, que eu tava jejuando mais. Mas lá na minha condição de fraco, Deus estava comigo. Que coisa tremenda. De repente, se eu pudesse escolher algum momento para passar isso, eu escolheria um momento que eu estava mais, né, buscando mais, orando mais. Mas Deus me pegou no momento que eu estava vulnerável, no momento que eu estava assim, totalmente desamparado por mim mesmo, né? Eu não estava com nenhuma confiança em mim mesmo, para mostrar que Ele estava comigo. Então, Deus, Ele tá com a gente na tempestade. É quando a gente tá fraco que Ele se faz forte. E a gente se faz forte. É o que eu ia falar antes. Talvez ele contando aqui sorridente, de uma maneira mais descontraída, não dê para ter a real noção. Mas a gente se viu quando ele estava no hospital por uma videochamada. Meus irmãos, o Marcos estava mal. O Marcos, olha, tava com... Como é que é o nome? Era dreno? Sim, isso eu não comentei, né? Eu botei um dreno de tórax, que é tipo um cano que eles colocam que fica sugando o líquido. Uma mangueira, tava muito abaixo do peso. Tu perdi 9 quilos nesse período. Tava triste. Realmente foi o... E era um negócio que realmente tu chegou perto da morte mesmo. E olha que interessante, irmãos. Isso Deus também colocou isso muito forte no meu coração. Antes de eu ir pro hospital, eu tinha muito autoconfiança no que diz respeito àquilo que eu poderia fazer. Ou seja, muitas das vezes várias vezes o irmão Norton brigava comigo, outros colegas brigavam também. Quando chovia, por exemplo, eu não queria usar guarda-chuva. Ou às vezes que eu virava noites, né? Virava à noite, enfim, ia trabalhar virado. E às vezes almoçando muito tarde. Claro, Deus olha lá do céu, Ele não vai pensar... né? Mas eu também nessa idade, quando eu era mais adolescente, mais novo, a gente fica mais... A emoção tá Exatamente. mais... Sim. E a minha imunidade baixou muito. Foi o que inclusive desencadeou essa... Exatamente, porque eu não comentei o que eu tive também. Eu tive tuberculose, ainda estou em tratamento. Mas o que acontece? Como é que funciona a tuberculose? A tuberculose ela é um vírus que ela entra no nosso organismo. E Porto Alegre tem um índice muito alto. E eu até brincava, né? De repente vocês podem estar com tuberculose. Mas o que acontece? Eu andei conversando com alguns médicos e 80% dos profissionais de saúde que estão no hospital têm tuberculose. Mas por que eles não fazem o tratamento? Por que eles não se tratam? Porque o vírus fica encapsulado e ele só se manifesta se a tua imunidade baixar muito. E foi exatamente o que aconteceu. Eu posso ter pegado isso há 1 ano atrás, mas agora que se manifestou. Só para deixar claro,
o tipo de tuberculose que tu pegou não é transmissível, contagioso. né? Sim. Então, se os irmãos não verem ele no pátio, não precisa se afastar, não precisa botar máscara perto, porque não é contagioso. Agora já faz 2 meses que eu... 3 meses que eu tô em tratamento, mas a tuberculose no primeiro mês que tu trata, tu já não passa mais, né? Uhum. Isso é bom ressaltar também quando é no pulmão, a minha foi na pleura. E só pra finalizar aquilo que eu tava comentando, e quando eu tive lá, a condição que eu me vi foi totalmente contrária ao que eu pensava quando eu entrei lá. Na minha arrogância, na minha prepotência, quem sabe, de achar que eu era invencível, até comentei isso com o Norton, eu pensava que eu era invencível, né? A minha saúde sempre muito boa, e lá eu me vi com oxigênio no nariz, com dreno de tórax, tendo que ser alimentado por sonda. Às vezes até ajuda do banheiro eu precisei, pra ir no banheiro. Então, é melhor a gente se humilhar, irmãos. É melhor a gente reconhecer que a gente não consegue, que não vale a pena chegar no estado que eu cheguei. E o que eu vejo de bom nesse teu relato é que em todo momento tu conseguiu sentir Deus ali contigo. Isso eu acredito que seja um dos fatores principais para ter a recuperação que tu teve. Essa fé, esse sentimento de que Deus está ali contigo. Glória a Deus. Uma coisa que pode fazer muitas vezes a pessoa que está passando por um momento difícil, passando por uma tempestade, é pensar que Deus abandonou ela, pensar que Deus não está ouvindo a oração dela, pensar que Deus não quer ajudar ela, quando na sua palavra diz que o ouvido não está tapado e a mão não está encolhida. Então é um fator que nos ajuda muito nessas horas difíceis. É a gente não perder a fé em Deus. Não perder a fé em Deus, porque de que maneira nós vamos encontrar o caminho que Deus tem em meio à tempestade, se a gente acha que Ele não tem nada pra gente? Aleluia. Se a gente pensa que Ele não pode fazer nada por nós. De que maneira isso tira até a nossa busca, tira o nosso propósito no meio daquilo. Muitas vezes nesse desespero que pode tomar conta da nossa vida, acabamos por piorar a situação, porque já estamos passando por um momento difícil e aí começamos a plantar coisa errada dentro daquela situação. Isso é tão tremendo, irmão Norton, porque o que o irmão comentou é verdade. Eu me lembrei de uma experiência que eu tive lá no hospital, que teve um determinado momento que eu tava com muita dor, aquele dreno doía demais, e eu ficava muito enjoado, e eu comecei a chorar. E naquele meu desespero eu pensava, Deus não tá comigo. Eu pensava assim, né? Deus não tá comigo porque eu tô aqui sofrendo, as coisas não melhoram. Só para os irmãos terem noção, era tão angustiante porque eu entrei dia 21 de março, se eu não estou enganado, e eu fiquei até o dia 12 de abril, o dia 11 de abril. E durante esses 21 dias, nenhum momento me falaram o que eu tinha. Nenhum momento me deram nenhum diagnóstico. A única coisa que me diziam é que a gente vai estar estudando, que a gente vai ver e não tem prazo de alta pra ti. Assim, quando tu sabe o que tu tem, tu até consegue orar por aquilo que tu tem, mas como é que tu vai orar por uma coisa que tu não sabe que tu tem? Pode ser qualquer coisa. Só para os irmãos terem noção do tamanho do desespero, poderia ser até câncer de pulmão. Então, é um choque que quando vem, tu não tá preparado para essas coisas. E eu, naquele momento, eu disse assim, o Senhor não tá comigo. Mas eu me lembrei de uma coisa, que quando Jesus estava na cruz, ele disse, Deus meu, por que tu me desamparou? Por mais que naquele momento ele não sentisse Deus, e naquele momento Deus realmente abandonou ele, a Bíblia diz que para nós, pode uma mãe abandonar um filho, todavia Deus não nos abandona. E uma coisa que uma vez o pastor Humberto ele pregou, e nesse momento eu me lembrei, irmão Norton, é que ele disse assim, irmãos, mesmo que tu não sinta, mesmo que tu não sinta nada, não sinta que Deus está contigo, tem uma palavra que diz que Ele vai estar conosco todos os dias. E mesmo ali sem sentir, irmão Micael, olha só a coisa tremenda, vai parecer meio loucura o que eu vou falar, mesmo sem sentir que Deus estava comigo, quando eu me lembrei que Ele disse que ia estar comigo, eu senti Ele.
E isso foi tremendo ali. Eu me renovei. Glória a Deus. A fé vem pelo ouvir. E tu ouviu ali o versículo de novo. De novo. E aí a fé reapareceu. Glória a Deus. Aleluia. Até um exemplo na Bíblia, né? Por exemplo, Davi, que passou por um grande problema no... Eu estava analisando um dos versículos de Salmos, né? Que é o Salmo 107, versículo 28 até o versículo 30 aqui. Que o salmista escreveu: então, clama ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto seguro. Então, quando eu analiso aqui a palavra de Deus, né, Davi ele passou por grande provação, por tristeza, momentos de tristeza, amargura, por causa das provações. Mas no meio dessa tormenta, ele ainda escreveu este salmo, né? E de que mesmo na angústia, se houver um clamor a Deus, e eles certamente o levará ao porto seguro, né? Porto seguro é um lugar de refúgio, um lugar de segurança. Então, mesmo no meio daquela situação ruim que Davi estava passando, ele ainda escreve esse salmo, ainda tendo a esperança de que Deus ia levar ele ao porto seguro. Até existe um ditado, né, popular, português, que diz que depois da tempestade vem a bonança, né? Glória a Deus. Bonança, por exemplo, seria a calmaria, né? Ali, depois daquele problema, da situação que a pessoa passa de forma mais intensa, de forma ruim, então vem aquela situação de calma, de tranquilidade, de sossego. Então a ideia desse ditado até é mostrar isso, que vem um período de tormenta e tempestade na vida de alguém, e logo vem a tranquilidade. Só que quando nós estamos no meio, né, de uma tormenta, uma tempestade, fica meio difícil ver que logo vem a calmaria, né? Aleluia. Quando tu está naquele momento difícil ali, não sei se o irmão aconteceu com o irmão, de que será que eu vou vencer? Será o que vai acontecer de ruim? Uma coisa muito interessante, irmão Micael, que o irmão Norton me ajudou muito, e eu acho que é importante eu comentar com os irmãos. Sim. Depois que eu passei pela situação do hospital, parecia que eu não tinha vencido 100%. Sim. Eu posso dizer que eu fiquei, quem sabe, um pouco traumatizado. E uma das coisas que o irmão Norton me comentou, que eu disse pra ele assim: Norton, antes de eu entrar pro hospital eu tinha tudo muito bem planejado, sabe? Eu sabia exatamente o que eu queria. Agora que eu saí, eu não sei pra onde eu vou, tô meio perdido. E aí eu disse: eu errei tão feio, dessa vez eu pisei, me perdoe a expressão, mas eu pisei na bola tão feio que eu não sei como voltar, eu tô desanimado, né? Eu não sinto impulso pra voltar. Sim. Eu achei que quando eu fosse sair do hospital, irmãos, eu ia sair uma bomba, né? Eu ia sair, agora é só vitória, mas não foi isso que aconteceu. Claro. Eu saí do hospital e ainda me sentia um derrotado, mesmo ali estando com a saúde um pouco mais restaurada, eu ainda me sentia perdido. E o irmão Norton me disse assim, agora eu falei pra ele assim, né, que eu não via mais oportunidade pra seguir. E o irmão Norton me disse que, quem sabe essa que era a oportunidade de seguir. Porque se eu fiz uma coisa e deu errado, se eu já vi o caminho que dá errado, é só não ir por ele. E se eu vi que por onde eu tava indo tava me levando pra um caminho que não era a vontade de Deus, é só eu refazer o planejamento. Tem que ter fé pra recomeçar. Às vezes, depois que a gente passa por um momento de tribulação, como eu posso dizer que eu passei, a parte mais difícil talvez não seja nem sair da tribulação, mas tentar recomeçar de novo. Tentar reconstruir tudo aquilo que foi destruído. Então a minha confiança hoje, eu posso dizer isso com o temor de Deus. A minha confiança hoje não está mais no Marcos Leonardo. Eu não confio mais. Hoje eu me sinto dependente até para respirar, literalmente. Então, eu tenho essa clareza muito mais firme no meu coração, tenho essa convicção muito mais firme, essa revelação melhor, de que é Deus que me guarda. A Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, depois dessa experiência, isso ficou muito claro no meu coração, que é Deus que me guarda. E com isso eu consegui prosseguir, né? Crendo que Deus está me guardando de todo mal. Mas não é só porque Deus que guarda e não, a gente sim, não tem claro. que vigiar. Claro, com certeza.
Mas eu digo que hoje eu consigo ver isso de maneira mais clara. Talvez antes eu não conseguisse enxergar isso. Acho que talvez antes não tinha tido uma experiência tão profunda em ver que Deus, ele realmente cuida de nós, sabe? Essa experiência moldou o irmão de uma maneira mais melhor, né? A vida espiritual. Eu não também. tinha essa visão mesmo. A vida espiritual. Até eu lembro de uma situação que a gente estava conversando e ele disse que ele estava lá no hospital e disse que assim que ele saísse ele ia fazer o dobro do que ele estava fazendo. Imagina, se ele estava fazendo metade do que ele queria fazer e já foi parar no hospital, imagina se ele fizesse o dobro. Isso foi tão tremendo, Manorto, porque nessa semana que eu disse isso, era a semana que eu ia receber alta. E eu creio, né? A gente acredita em Deus. Depois que eu comentei isso, eu não fiquei mais 3 semanas no hospital. Acho que eu fiquei 2 semanas depois, que eu tinha ficado 2 semanas. Eu soube a notícia que eu recebi alta naquela semana, aconteceu um problema, não deu pra fazer uma cirurgia, eu fiquei mais 2 semanas. E eu creio que foi porque eu comentei isso, Deus sabia do meu coração, né? Aí com esse tempo a mais, conseguiu refletir melhor. Graças a Deus. Glória a Deus. O segredo, como a gente já falou diversas vezes, o segredo é a moderação. Por mais que às vezes a gente tenha esse impulso de querer fazer tudo que der, não dá. Não dá. A gente é mortal, a gente é de carne, a gente é miserável. Exatamente. Então a moderação é a chave. E aí que entra a questão, irmão, então talvez seja por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio. Porque o princípio é muito fácil, né? A gente começa com aquele todo vapor. Agora manter a constância, conseguir chegar no fim é o mais importante. A vida do cristão tem que ser a constância, né? O nosso da vontade de Deus ali, né? É muito interessante. O nosso líder, ele sempre me comentou uma coisa, disso que o irmão Michael comentou, ele sempre me falou isso, que a vida do cristão não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Não é aquele pique vai, não. Daí dá aquele pique forte, né? Mas depois lá chega, cansa e acaba caindo, né? Exatamente. Não consegue permanecer, né? Isso é um problema às vezes. E tu não consegue dar o mesmo pique na mesma intensidade, né? Porque tu já deu todo o teu gás na primeira. Então por isso é importante levar a vida cristã como uma maratona mesmo. Quem sabe tu começa devagarzinho, né? Passa pelo meio devagarzinho. Chega devagarzinho. Fortalecendo, tendo experiência. O irmão, por exemplo, teve essa experiência. Isso aí vai ser produtivo para a vida espiritual. Glória a Deus. Com certeza, eu tenho fé que já foi muito benéfico para a estruturação do futuro da vida do Marcos. A gente segue aprendendo, né? Glória a Deus. A gente aprende, às vezes, com coisas ruins, às vezes, para o nosso corpo, né? Com coisas boas, às vezes. E uma das coisas, assim, sabe, irmãos, que me chocou bastante no hospital, que eu não tinha conhecimento dessa doença também, mas muitas enfermeiras chegavam e diziam, mas o que tu tá fazendo aqui? Tu só tem 17 anos, né? O que tu fazes aqui? Como é que tu pegou esse negócio? Elas falavam, né? E eu realmente, muitas vezes lá eu chorei e falei pra Deus, né? Por que eu tô aqui, né? Era pra eu estar fazendo outra coisa. Mas eu glorifico a Deus que Deus permitiu eu ver isso agora, né? Porque como eu comentei, talvez se eu tivesse 30, né? Poderia ser outra história. O tombo ia ser mais feio. Glória a Deus. Aleluia. Então nós podemos ver que quando nós estamos passando por momentos difíceis ali, nós temos que perceber, devemos lembrar ali que Deus está conosco. Entendeu? Eu acredito que o irmão estava todo esse momento, o irmão já era da igreja, tudo cristão, né? Então é interessante nós percebermos e nunca permitir que as circunstâncias ruins nos afastem ou leve a pensar que Deus não está juntamente conosco. Mas Deus está ali juntamente conosco, ajudando a nós a suportar as aflições, né, do nosso corpo, como nosso corpo, né, corpo terreno. Então a gente vai enfrentar vários problemas, né, durante a vida, talvez problemas de saúde. Muitas vezes pessoas que estão na igreja estão firmes na vontade de Deus, mas pelo seu corpo, né, às vezes consequência, né, por exemplo, de Adão e Eva, né, então o mundo inteiro está, através do pecado, né, entrou a doença no mundo, né. Então mesmo nós estando aqui na terra, né, estando aqui servindo a Deus, nós vamos passar por aflições, mas é muito importante, né, até um exemplo muito que vem à mente é o exemplo de Jó, né, que Deus permitiu que ele passasse por uma grande tribulação na sua vida, uma grande tempestade, né, que ele perdeu. E até no capítulo 42 de Jó, né, eu estava lendo essa semana e meditando,
que ali Jó, então, ele, depois que ele passou por todos aqueles problemas de saúde na sua vida, no seu corpo físico, nas pessoas que estavam à sua volta também, ele se humilhou ali perante Deus e deu glória a Deus no capítulo 42, que é o último capítulo de Jó, que ali é o final ali do contexto da história de Jó. Então eu estava analisando ali, percebi que o próprio Jó reconheceu que ele falou coisas que não deveria durante a tribulação que ele estava passando no seu corpo físico, que ele estava se queixando ali, né, conforme os irmãos conhecem a palavra de Deus na história, mas ele nunca pecou contra Deus. Aleluia. Mas por ele estar passando por aquele problema, ele não sabia o porquê, ele não entendia o objetivo que Deus tinha para a sua vida. E ele ali com humildade, ali no capítulo 42 que eu estava lendo, ele entendeu que tudo que Deus permite acontecer com alguém tem um propósito. Por exemplo, a destruição lá de Nínive, conforme nós lemos, que é o juízo que Deus teve com aquele povo, é um propósito que Deus teve, uma maneira que Deus teve de lidar com uma situação, com o pecado, com a iniquidade naquela época. Então nós podemos ver aqui, conforme nós estamos lendo, Deus tinha um propósito de fazer, então ali no contexto de Nínive. Então depois que Jó reconheceu ali, entendeu que Deus é um Deus justo, o propósito de Deus vai muito além da capacidade humana. Oh, glória a Deus. Talvez o que o irmão passou, né, o irmão no momento não entendeu, né? Mas depois que o irmão venceu, conseguiu passar para aquele problema, né, isso vai gerar algo produtivo para a vida espiritual. Uma experiência, né? Muitas pessoas que estão na igreja têm experiência, né, de quase morte, né, problemas de saúde. E essa experiência, as pessoas contando esse testemunho, edifica a vida de outras pessoas. Que caso outras pessoas passem por algum problema, as pessoas vão ter aquela experiência. O irmão passou por tal problema, ele venceu, então se eu estou passando por isso, eu posso vencer também. Estou servindo a Deus, Deus está comigo. Então, o importante é nós reconhecermos, às vezes no momento da dificuldade, nós não entendemos o problema. A tormenta, a tempestade, assim, na vida espiritual, vida financeira, no corpo físico, às vezes no momento ruim nós não entendemos o objetivo, às vezes, de Deus. Por exemplo, Jó, depois que Jó passou por esses montes de problemas, Deus ainda abençoou ele, no capítulo 42 de Jó, que eu estava analisando, ali Deus abençoou ele, Deus mandou os amigos de Jó ter com ele, oferecer sacrifício, Deus ali conferiu a Jó o dobro do que ele tinha de prosperidade antes. Então Deus abençoou ele de forma muito melhor ainda do que aquilo que ele estava tendo, do que aquilo que ele tinha. E ainda com animais ali, teve 7 filhos, por exemplo, e 3 filhas. E estudando ali, nós podemos ver que ele viveu ainda mais 140 anos, que ele viveu até a sua 4ª geração. Entendeu? Então Deus abençoou ele de forma assim, que caso ele não tivesse passado por esse problema, o Jó, talvez ele não teria essa bênção toda no final da sua vida. Entendeu? Então Deus trabalhou na vida de Jó de uma maneira que aos olhos, às vezes, humano, uma pessoa, às vezes, do mundo, não entende. Entendeu? Que a pessoa está ali servindo a Deus, é uma pessoa justa, e ainda está passando por problemas. Mas quando nós estamos com a vida voltada diante de Deus, nós temos que entender que nós vamos passar por aflições. O próprio Jesus já nos disse isso. E é importante nós estarmos firmados em Deus, porque se a vida estiver passando por uma tormenta, alguma tempestade, nós temos o caminho que é Jesus. Então basta nós seguirmos o caminho, porque senão nós vamos nos distanciar de Deus, e distanciando de Deus, daí abre uma brecha para o diabo agir na vida da pessoa. Muitas pessoas, às vezes, um problema que estão enfrentando, às vezes, acaba se desviando, acaba se entristecendo, né? E o diabo acaba entrando na vida da pessoa, derrubando a pessoa no pecado. A pessoa às vezes fica sem força para voltar. Então nessa hora de fraqueza que nós temos que se fortalecer, agarrar em Deus. Assim como Davi fez ali nos Salmos. Ele está passando por aflições, angústia. Mas ali, mesmo assim, ele escreveu aquele salmo. Ele permaneceu firme. Ele tinha ideia que Deus ia levar ele ao porto seguro. A sua vida espiritual estaria segura. Certo? E o... que É só ressaltar que o salmista, ele tinha, nesse momento em que ele escrevia, nós podemos ver que a tempestade ela é um momento de incertezas, porque
Porque no momento de uma tempestade a gente perde a certeza do dinheiro, a gente perde a certeza do futuro, dos nossos projetos, a gente perde a certeza daqueles que são próximos da gente, a gente perde a certeza muitas vezes de um relacionamento, de uma profissão, enfim. Mas é um momento onde a gente deve ter mais certeza de que Deus é conosco. Aleluia. A gente pode perder todas essas certezas, mas uma a gente não pode perder. Uma a gente não tem por que perder. Claro que fica muito fácil falar quando a gente não tá passando no olho do furacão, como se diz. Exatamente. É muito mais fácil falar. Mas agora a gente sabe o que fazer. Agora a gente sabe que não pode perder essa certeza. Porque senão a gente muitas vezes vai passar pela tempestade, mas não vai passar pela tempestade com a bênção que Deus tinha para nós lá no meio da tempestade. A gente sai sem um aprendizado, Aleluia. a gente sai sem uma experiência, a gente sai sem fé. Glória a Deus. Perdendo a certeza em Deus, a tempestade ela vai passar do mesmo jeito. Exatamente. Mas a forma com que nós vamos sair dessa tempestade é que é a chave. Aí é que essa certeza que nós temos em Deus, aí é que ela se mostra, eu acredito que todo o seu potencial nessas horas. Glória a Deus. O que o irmão tinha para acrescentar? Eu ia comentar justamente isso. Isso que tu comentou, quando o irmão Micael comentou que Jó passou por tudo aquilo e ele entendeu que Deus queria abençoar ele, né? Sim. Mas eu acho que o que talvez foi o mais tremendo não foi nem o que Deus deu para Jó, mas foi o que nós recebemos e o que o Jó também recebeu, que foi a experiência que ele passou. E é justamente isso que o irmão Norton comentou. Às vezes, eu gosto muito de citar aquilo que o irmão Norton me fala, porque eu acho muito interessante. Uma vez a gente estava conversando sobre um determinado assunto, e eu disse pra ele, mas imagina se a gente não fizer, né? Acho que tem menos risco, de repente a gente não se arrisca tanto. Aí ele me disse assim, mas o tempo vai passar de qualquer jeito. Nós fazendo ou não fazendo, nós vamos chegar lá, né? Nós estávamos comentando sobre, enfim, poupar dinheiro. E eu falei, mas de qualquer forma nós vamos chegar lá em 2030, por exemplo. Por que eu vou ficar segurando o dinheiro 10 anos, né? Mas um dia 2030 pode ser que chegue, se Jesus não voltar. Então, querendo ou não, o furacão também vai passar, né? Ele vai passar. Agora eu vejo como é importante, isso me veio no coração de comentar, de nós aproveitarmos esse momento. Quando eu estive no hospital, eu acho que eu nunca parei para meditar tanto em tantas coisas da vida. Quando eu cheguei no hospital, todos os problemas que eu tinha financeiro, né, emocional, tudo isso parece que acabou. Eu só conseguia focar ali em estar vivo. Eu só conseguia focar ali em sair daquela situação. E às vezes dentro do furacão a gente tem essa oportunidade de refletir por que nós fazemos aquilo que nós fazemos. Por que a gente pensa da maneira como a gente pensa. Às vezes a gente está tão tomado por nós mesmos que a gente fala, as coisas são do meu jeito, né? Eu vou fazer do meu jeito. Eu já vi que dá certo, então eu vou continuar assim. Mas é quando a gente está nesse momento de tribulação que a gente começa a analisar o que é o certo de verdade, o que realmente dá certo. Eu, quando estive lá nessa situação, muitas das coisas que eu achava que era certo, eu descobri que na verdade estavam erradas, né? A maneira de pensar, a maneira de viver. Aleluia. Então, se a gente pode tirar uma coisa boa dessa situação, que seja isso, né? Tirar uma experiência, tirar o que a gente pode depois, quem sabe, passar para algum irmão, passar para alguma irmã. E Deus certamente vai ficar feliz com isso, né? Porque Ele não envia nada em vão. Deus não permite que a gente passe por nada em vão. Se a gente passa por uma dificuldade na área financeira, provavelmente é porque Deus quer nos ensinar alguma coisa nessa área, né? Se a gente passa dificuldade na vida emocional, é porque Deus quer nos fortalecer nessa área. A gente não pode usar essas coisas, e eu, de repente, por um momento eu posso ter tentado usar dessa maneira, a gente não pode usar as coisas para fazer com que a gente retroceda, fazer com que a gente dê um passo para trás. Mas usar tudo isso que está acontecendo, quem sabe de ruim, que a gente não gosta, desconfortável, usar isso pra gente ir pra frente, né? Para sair dessa tempestade e sair diferente,
né? Não sair da mesma maneira como entrou, até às vezes muito, muito pior, né? Quantas pessoas que tiveram um passado difícil, tiveram momentos difíceis e hoje fazem coisas que não gostariam de estar fazendo, se justificando por aquilo que passaram, né? Ela não quer aquela vida, ela não deseja viver essa vida que ela vive agora, ela só faz isso porque ela acha que precisa fazer porque ela passou por aquilo tempos atrás, enquanto isso poderia ser combustível para ir para frente. Tem uma música que diz que Jesus é o nosso combustível, né? Combustível para continuar fazendo melhor, não para fazer pior, né? Não para ficar parado. Exatamente. Ou retroceder. Porque até uma vez o pastor ele comentou, até se nós ficarmos parados, a gente já tá indo para trás. Se a gente ficar assim, né, paralisado, não querer evoluir, a gente vai ficar para trás. Porque o diabo continua atacando. O mundo espiritual é real. Então se a gente não se posicionar, a gente não vai conseguir ter vitória. Se a gente não tomar uma posição naquilo que a gente já sabe que Deus não está se agradando, Deus não tem o que fazer, porque Deus já nos mostrou. Imagina, as pessoas no Antigo Testamento não tinham isso. Elas tinham a lei, mas não tinha o Espírito Santo, não tinha pastor, não tinha Bíblia. Hoje nós temos tudo à disposição para tentar melhorar e a gente não consegue. Eu não sei se é porque a gente está usando tudo isso que a gente tem, tudo que está acontecendo de ruim, vírus, né, doença, morte, para a gente usar isso para a gente se acomodar, em vez de a gente usar isso para avançar. Quantas pessoas que na pandemia foram levantadas a pastor ou abriram empresas, viram uma oportunidade, né? Glória a Deus. Aleluia. A gente tem que dar graças a Deus, a gente tem um ministério, né, que prega a palavra de Deus, que mostra exatamente o que temos que fazer para alcançarmos a salvação. Muitas pessoas estão aí, muitas igrejas, às vezes não têm aquela experiência, às vezes pensam que estão com a alma salva, mas infelizmente, às vezes por falta de sabedoria, às vezes, não tem um ensinamento do que tem que fazer para alcançar a salvação. E nós temos um privilégio, né, de estarmos aqui, seguindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra, fazendo exatamente aquilo que Deus determina para alcançarmos a salvação, né? E claro, isso é um compromisso maior, né, para nós, porque nós vamos ter que prestar, todos nós vamos ter que prestar conta diante de Deus, de todas as nossas atitudes, porque nós temos acesso à palavra de Deus, aquilo que nós temos que fazer para alcançarmos a salvação, e todos nós vamos ser julgados de acordo com a palavra de Deus, né? Então, por isso é importante nós estarmos se dedicando, buscando sempre a Deus, no meio, às vezes, dessa tribulação, ter como uma experiência, né, que vai ser produtiva para a vida espiritual, né, conforme foi para o irmão, né, e vai ser ainda mais no futuro. Mas muitos irmãos já passaram por vários problemas e alcançaram um objetivo, uma experiência de estar depois ainda no caminho de Jesus, conforme o tema aqui, né, até para quem chegou depois, né, o nosso tema que é o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, né. A base, né, do que nós estamos falando aqui está no livro de Naum, né, no capítulo 1 e versículo 3. Essa é a base, né, do nosso tema que nós estamos falando aqui, sobre as dificuldades também do ensinamento que nós aprendemos ali com o povo de Nínive, também que Deus levantou o profeta Naum para profetizar ali sobre aquele povo, conforme nós lemos no início ali no versículo 3, né, do capítulo 1 de Naum, certo? Glória a Deus. Irmão, tem mais algum detalhe que gostaria de acrescentar, que acha importante? Alguma outra lição que tirou dessa tormenta ao qual passastes? Eu acho que talvez uma das coisas que também ficou mais clara para mim é a questão do ser humilde, né? Ser humilde para reconhecer os erros, aquilo que a gente planta que foi de errado. Porque o irmão Bruno comentou algo no culto, sem ser esse que teve hoje, no nosso líder, né, comentou no culto passado, que com humildade a gente consegue vencer todos os problemas. Com humildade a gente consegue vencer qualquer coisa. Qualquer dificuldade, qualquer problema, situação, com humildade a gente consegue. E tem que ser humilde para reconhecer isso. E quando eu digo humildade, mano, eu não digo andar de cabeça baixa, né, os ombros para baixo. Eu digo humildade de espírito, né, a pessoa ter um coração humilde.
para estar atento àquilo que Deus quer falar. Eu me lembrei, enquanto o irmão Norton comentava, e o irmão Micael também, que antes de eu ir para o hospital eu recebi uma profecia. E nessa profecia dizia que eu iria passar por muitas tempestades, mas Deus ele estaria comigo. E diversas vezes Deus foi me alertando. E às vezes a gente pensa que tá indo por uma direção e dá com a cara na parede, né? E naquele período que eu tive no hospital, eu cheguei, não sei se cheguei a comentar com o Norton, mas cheguei a comentar com alguma pessoa porque eu me lembro, que eu sabia que um dos motivos de eu estar ali não era só culpa do diabo. Eu sabia que aquilo era culpa minha também. E eu pedi perdão pra Deus, porque imagina, Deus já nos guarda do mal todo dia, né? E a gente ainda não ajuda ele. Que nem tu atravessar o sinal, né, aberto, olhando pros lados. Poxa, já tem uma plaquinha te ajudando, né, que tu tem que passar no horário certo, mas tu não se ajuda também. Então eu acho que a gente tem que ter humildade pra se ajudar, né? Humildade pra reconhecer que a gente não pode fazer todas as coisas. Humildade pra reconhecer de que a gente não é um super crente, de que a gente não é imbatível, que a gente tem falhas, que a gente está sujeito a erros. E eu só gostaria de comentar uma última coisa. Eu vi isso muito na vida do apóstolo Pedro, porque Pedro ele achava que era muito melhor do que os outros 11 discípulos. Tem uma certa passagem que ele diz, eles estavam comentando quem que era o maior dentre eles, né? Caminhando eles comentavam, quem que é o maior, né? Ele também com certeza deve ter se esnobado para os discípulos dizendo que andou sobre as águas e os outros não. Com certeza ele quando Jesus disse que ele ia ser a pedra, que ele ia edificar a igreja, ele deve também ter se destacado ali no meio dos outros discípulos. E tudo aquilo eu vejo que foi inflando Pedro. Aquilo foi enchendo o coração de Pedro. E ele não andava mais com Jesus pelo que Jesus é, mas ele andava por aquilo que Jesus podia trazer para ele. Como eu posso dizer isso? Quando o galo canta, antes do galo cantar, quando aquelas pessoas que estavam lá perguntam se ele era de Jesus, ele diz que não. Quem realmente é de Deus, quem realmente serve a Deus, jamais vai dizer que não é. Porque sabe, conhece com quem está andando. Mas Pedro naquele momento ele sentiu vergonha. Imagina tu sentir vergonha de Jesus. Claro, além disso tinha um medo dele, ele podia ser morto, enfim. Mas ele não conseguiu confessar que era um servo de Deus. Assim como todos os outros também não conseguiram, mas Pedro, essa palavra falou muito forte comigo em relação a Pedro. E quando Pedro ele volta, depois que Jesus morre, depois que acontece toda a crucificação, quando Pedro vai voltar a pescar, quando ele se desvia, entre aspas, lá Jesus dá outra oportunidade para ele. E naquele momento Pedro podia dizer assim, não, já deu para mim, acabou. E ele poderia ser soberbo e não seguir em frente. Mas ele decidiu se humilhar e seguiu. E Jesus disse que ele ia ser o pastor da igreja primitiva. E foi o que aconteceu. E quando ele estava lá no dia de Pentecostes, irmão Norton, ele estava lá e tinha uma grande multidão. E o pecado que ele cometeu foi de negar Jesus. E na frente de toda aquela multidão, irmão Micael, ele se levantou e diz, vós que negastes o santo e o justo. Agora veja que ele diz que ele tá pregando contra o povo que negou, mas ele mesmo tinha feito isso. Mas é porque ele entendeu o perdão de Deus, ele aproveitou a oportunidade de Deus. Tem que ter humildade para agarrar quando Deus te dá, acreditar no perdão de Deus. Às vezes pelas nossas misérias a gente acha que Deus não tem como restaurar a nossa vida espiritual, não tem como restaurar a nossa comunhão com Ele, mas para Deus não existe impossível. No versículo 7 a gente leu, o Senhor ele é bom e Ele tem refúgio para aqueles que conhecem Ele. Mas tem que conhecer Deus, meu Norton, tem que ter uma experiência com Deus. E às vezes Deus nos permite passar por isso justamente para que isso aconteça. Para que a gente entenda que a gente não consegue com a nossa força, que a gente não, por mais conhecimento que a gente tenha, por mais vontade que a gente tenha, não vai ser do nosso jeito, mas vai ser do jeito de Deus. Pedro, quem sabe, queria ser, né, ele até queria ser o pastor, até queria ser a pedra, até queria ser o maior dentre eles. Mas na hora de fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer, ele ficou um pouco mais, né? Ficou ali com medo. Então, que a gente possa ser humilde e reconhecer quando Deus está nos avisando, quando Deus... E Jesus disse, né, Pedro, tu vai negar. Ô Pedro, tu vai negar. Todos vocês vão me negar. E Pedro disse, eu não. Podem todos, mas eu não. Eu acho que eu dizia mais ou menos,
isso quando eu tava lá no período antes de ir pro hospital, o Norton. Ah, Marcos, você vai pegar uma chuva, tu vai ficar doente. Eu não. Pra quê? Guarda-chuva tá muito caro. Então, que a gente venha ter humildade, né? Reconhecer. A humildade até ela nos permite, ela é o que nos permite mudar de pensamento. Exatamente. Porque imagina como tu teria todo esse aprendizado, como é que tu conseguiria reconhecer, como nós conseguiríamos reconhecer o que nós fizemos outrora de errado, ou o que estamos fazendo de errado. Uma pessoa soberba sem a humildade, ela não vai reconhecer que ela tá errando. Ela vai culpar alguém. Eu baixei minha imunidade por causa da minha rotina. Que nada, isso aí foi culpa só do vírus. Isso aí foi o vírus, foi o médico que não me avisou que estava tendo surto de tuberculose por aí. Até conforme o irmão estava falando do exemplo de Pedro ali, né? Eu estava também meditando sobre Pedro, né? E os discípulos. E essa semana que eu falei ali com o irmão, né? E Mateus ali no capítulo 14, 26, ali nos mostra uma experiência que tem ali. Que os discípulos ali vendo Jesus, vendo a caminhar sobre o mar, assustaram ali, dizendo que é um fantasma, né? E gritaram com medo ali. E eu estava meditando naquele contexto, aqueles versículos ali, que foi durante ali uma tempestade ali, que Jesus apareceu aos discípulos, e andando sobre as águas. E eles estavam ali com medo naquele momento, naquela dificuldade, perigo de morte. E Jesus ali apareceu dizendo para ele: "Tenha de bom ânimo, sou eu, não tem mais". Então ali nos mostra que o que acontece ali é o seguinte, que quando alguém está no meio ali de uma tormenta e uma tempestade, as pessoas ficam tão preocupadas, tão preocupada ali, que é difícil perceber ali que Jesus está na tormenta, está na tempestade. Fica difícil a pessoa perceber, porque a pessoa fica olhando tanto para as circunstâncias, né? E acaba esquecendo de Jesus. E ali nos mostra uma lição ali naquele contexto de Mateus, né? Que a ansiedade às vezes é tão grande que a pessoa não enxerga ali que Deus está no meio da tormenta. E nós vemos ali que os discípulos ali olharam para a dificuldade, a circunstância na sua volta. Então eles não perceberam que Jesus estava ali, né, na sua frente, cuidando deles. Estava ali o tempo todo, estava ali a presença de Jesus. E às vezes nós estamos ali passando por alguma dificuldade, nós não percebemos às vezes que Jesus está ali juntamente conosco, que às vezes a pessoa acaba murmurando, acaba pecando também contra alguém. Então é muito importante nós termos a experiência, né, de estarmos firmados em Deus, que quando passarmos por alguma dificuldade, nós entendemos que Jesus está ali juntamente conosco, está ajudando a superar aquele problema. E hoje, nos dias atuais, por exemplo, acontece muito nos dias de hoje, o foco do ser humano, muitas vezes é no problema e não em focar em Jesus, que é a solução do problema. E analisando ali aquele contexto também, que então no meio da tormenta e da tempestade, o ser humano ali ele tem a escolha de focar em Jesus ou nas suas circunstâncias ruins que a pessoa está passando. E essa lição que Pedro ali e os discípulos passam para nós até hoje é uma palavra conhecida. Por exemplo, Pedro ali, ele estava indo em direção ali a Jesus, caminhando sobre as águas, né? E ele focou ali na circunstância e com medo ele começou a afundar. Então, mas quando ele olhou ali, começou a clamar a Jesus, e Jesus estendeu a sua mão e o ajudou. Então, quando a experiência que nós aprendemos aqui com Pedro, é que quando nós estamos passando por alguma dificuldade, é interessante nós clamarmos a Deus. Então, não olhar aquilo para a circunstância ruim que a pessoa está passando, mas focar somente em Deus, em oração, jejum, porque isso vai fazer com que Deus, Jesus, nos ajude a passar para a solução. Então nós podemos analisar ali, né, que Pedro nos traz ali que a importância de olhar para Jesus e não duvidar das circunstâncias, porque Jesus, Deus é um Deus zeloso, Ele está ali, Ele fortalece no dia da angústia. Aleluia. E muitas vezes a tormenta e a tempestade,
Elas vêm repentinamente, não dá nem tempo de nós nos prepararmos. E então, mas como Jesus não é pego de surpresa, então Deus, por isso a importância de confiar em Jesus. É importante nós estarmos confiando em Deus. Assim como Marcos Leonardo, que passou por esse problema, mas ele estava confiando em Jesus. E Deus deu a vitória a ele. E aqui está o irmão, né? Nos trouxe o testemunho da sua vida que ele passou, né? E isso serve para nós até, essa experiência que ele passou, vai nos ajudar também muito na nossa vida espiritual, né? Para quando nós passarmos por alguma dificuldade, nós podemos olhar diretamente para Jesus, para que Ele é a solução do nosso problema. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Marcos, tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, Norto. Não. Glória a Deus. Vamos dar encerramento então. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, primeiramente, pela vida de cada um que está conosco aí, nos acompanhando. O senhor quer ler? Meus irmãos, Acredito que tem bastante comentários aqui, né? Tem bastante gente nos meus assistindo. irmãos, vocês que chegaram um pouquinho depois da metade, retornem desde o início essa palavra, essa experiência que o nosso irmão passou, esse estudo que o nosso irmão Micael nos trouxe também, trazendo muitos detalhes aí do contexto da palavra que nós lemos. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você através disso. Eu tenho certeza que Deus tem bênção para a sua vida. Então vamos dar encerramento a esse programa. Retorne ali desde o início e assista desde o começo desse programa. Vamos orar então? Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor meu Deus, Graças eu te agradeço, damos, Pai, Senhor, por mais essa Aleluia. oportunidade que nós estamos aqui. Oh, glória a Deus por tudo que o Senhor tem Trazendo, feito em nossas Senhor, vidas. mais um Deus, pouco da tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela Meditando, vida. Senhor, estudando, Te agradecemos, compartilhando, Deus, por meu tudo Pai, que o as Senhor tem bênçãos que o Senhor feito. tem para as nossas Aleluia, vidas. pela tua graça. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, a pela termos tua a certeza graça, de que o Senhor está Jesus, pela conosco, tua graça, independente, Senhor, da Senhor. tempestade, independente, Senhor, do vendaval, das ondas do mar, independente da dificuldade, nós temos, Senhor, a plena convicção de que o Senhor está conosco e que o Senhor tem um caminho preparado para nós. O teu Espírito está sobre a tua Nos igreja, ajuda, o teu meu Pai, a Espírito sermos está sobre os humildes, irmãos. a estarmos, Senhor, dispostos a aprender com as dificuldades das quais nós a passamos, meu Deus. reconhecer as nossas falhas, Em nossas nome de Jesus eu te misérias. peço, Senhor, nos livre Nós e te guarda, agradecemos Senhor, abençoa por a vida de tudo, cada um que nos acompanhou até aqui neste programa. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém.